Bom, pessoal, vamos então começar a resolver exercícios sobre a última parte dessa P3, que vai ser sobre potência. Então, vamos começar com esse primeiro exercício. Ele te dá o IS, que é essa fonte de corrente, te dá também o ômega e pede para você calcular a potência aparente complexa no capacitor. Bom, como você já tem informação sobre a corrente IS, você pode aplicar um divisor de corrente para descobrir a corrente no capacitor e, consequentemente, calcular a potência complexa sobre ele. Então, vejamos. A corrente sobre o capacitor ela vai ser um certo IC e ela vai depender do IS. E você vai ter J ômega L dividido por J ômega L menos J sobre ômega C. Substituindo os valores, vamos ter um IS 4J dividido por 4J menos 5J. Então, isso resulta em menos 4IS na notação fasorial. Perceba que o J vai ser cancelado. Certo, agora lembramos do que vem a ser a potência complexa aparente. Então, você pode traduzi-la como o fasor da tensão multiplicado pelo fasor conjugado da corrente, mas nós não temos a tensão em princípio sobre o capacitor. Então, como nós temos a corrente, podemos reescrever o VC como IC, impedância do capacitor. E ainda temos o conjugado do fasor IC. Aí, você multiplica o conjugado pelo seu número complexo, isso vai resultar no módulo de C ao quadrado vezes ZC. Bom, então, fazendo o módulo ao quadrado de C, você vai ter 16 vezes o módulo ao quadrado do IS, multiplicado pelo ZC. Sabemos que vale menos 5J. Então, agora basta realmente substituir o valor do módulo de IS. Nesse caso é 0,625. Então, teríamos 16 vezes 5 vezes 0,625 ao quadrado menos j. E bom, fazendo as contas na calculadora, você vai chegar exatamente num módulo de 31,25 quase menos 90 graus, que representa justamente o menos j. Isso em PA. E essa, portanto, seria a resposta esperada, conforme a letra B diz. Passando agora para uma questão que vai versar sobre o teorema da máxima transferência de potência, ele pede para você determinar uma possível combinação para que essa impedância Z funcione sob máxima potência, dado o circuito à esquerda. Então, basicamente, nós devemos encontrar a impedância equivalente entre esses dois pontos dos terminais de Z. E, bom, o Z equivalente seria a impedância equivalente, é a impedância de Thevenin vista sobre esses dois terminais em destaque. Ou seja, basta você curto-circuitar esse cosseno de 10, lembrando que aqui ele já te dá uma informação muito importante, que é o ômega valer 10 rad por segundo. Então, você vai ter 2 paralelo com 2, uma vez que esse cosseno de 10 ele vai virar um curto, então você vai ter o 2 ohms paralelo com 2 ohms, e, finalmente, tudo isso em paralelo com menos j sobre ômega c. Então, 2 paralelo com 2 dá 1, e esse ômega c ele vai dar exatamente 1, né? Porque você vai multiplicar 0,1 por 10 e isso vai dar menos j. Paralelo é sempre produto pela soma, então menos j dividido por 1 menos j. E essa, portanto, já é a sua impedância equivalente. Aqui nós precisamos racionalizá-la, então vamos ficar com menos j, 1 mais j dividido por 2. Basta você multiplicar em cima e embaixo por 1 mais j, que você vai chegar à mesma conclusão aqui que eu cheguei. Maravilha, então você vai ter menos 0,5j mais 0,5. E bom, o teorema da máxima transferência de potência diz o seguinte: se Z vai operar sob máxima potência, então ele deve ser igual ao conjugado da impedância equivalente Thevenin. Ou seja, ele deve ser igual a 0,5j mais 0,5. Bom, sabemos que para que você obtenha uma parte imaginária positiva no caso de impedâncias, você deve então estar munido de um indutor. E a parte real é um resistor convencionalmente mesmo. Nós sabemos quanto que vale o nosso ômega, então L nada mais é que 0,5 sobre ômega, que vale 10, como nós vimos aqui no início do enunciado. Maravilha! E o nosso R é bem mais fácil, é simplesmente 0,5 ohm. Nosso L, portanto, fazendo a continha, vai dar 10 vezes menos que isso, no caso Henry. Então, essa seria a resposta esperada para esse problema. Então, 0,5 ohm e 0,05 Henry, que é justamente letra C. Passando para a próxima questão, ela assusta um pouco, mas basicamente você vai precisar do divisor de correntes novamente. Então, ele fala que o resistor de 60 ohms
ele recebe uma potência ativa de 240 watts. Bom, nós podemos modelar o PAP, que é a potência aparente, como sendo um P mais JQ, sendo que o P é a sua potência ativa e o seu Q é a potência reativa. A potência reativa ela vai ser dada pelas contribuições de indutor e capacitor, e a potência ativa dada pela contribuição dos resistores. Ele diz que deu a potência ativa do resistor de 60 ohms. Então, na verdade, ele deu o P do resistor de 60 ohms, que é igual a RI ao quadrado. Ele deu aqui que é 240, o R é 60, então o I vai ser 2 ampere, pelo menos no seu módulo. Perceba que ele dá uma designação de 1, então podemos dizer que o módulo do fasor de I1 é 2. Então poderíamos simplesmente considerar agora a divisão de corrente. Então, como que eu posso modelar o I1, né? Em função da corrente que entra I. Bom, I1 vai ser o I que multiplica a impedância que eu não quero, que é o 30 menos J10, dividido pela soma das impedâncias em paralelo. Então, vou ter que fazer 30 mais 60, que dá 90, e menos J10 com mais J20, ou seja, mais J10. E, bom, nós indiretamente queremos descobrir quem vale o fasor I. Ele vai ser, portanto, então, 9 mais J dividido por 3 menos J multiplicado pelo fasor I1. Note que aqui em cima nós obtivemos o valor do módulo de I1 fasor. E aqui temos o fasor I1. Certo. Agora, para nós descobrirmos quanto que vale o VS, nós podemos fazer o seguinte. Fazer o paralelo dessas duas impedâncias e obtermos uma impedância equivalente. Essa impedância equivalente vai ser somada com o 20. E agora que temos o fasor de I, vamos aplicar a lei de Ohm fasorial, vai relacionar esse I com a impedância equivalente com o VS. Então, vejamos, quem seria a nossa impedância equivalente? O nosso ZEC, portanto. Ele vai ser 20 mais porque a impedância que você obtiver desse paralelo vai ser somada em série com esse 20 ohms. E bom, vamos precisar fazer o produto pela soma dessas duas impedâncias, já que elas se encontram em paralelo. Então, você vai fazer 60 mais J20 multiplicado por 30 menos J10. Tudo isso dividido, então, pela soma. 60 mais J20 mais 30 menos J10. Essa, portanto, seria a nossa ZEC. E da lei de Ohm fasorial, sabemos que VS fasor é igual ao I fasor, ZEC equivalente. Como nós temos o I em função do I1 e como nós agora descobrimos o ZEC, conseguimos extrair o módulo do VS. Então, o módulo do fasor de VS vai ser o módulo do fasor de I vezes o módulo do ZEC. Bom, o módulo de I já está bem definido, basta você então calcular isso aqui na calculadora. O módulo de I1 vale 2, e aí tomamos o módulo desse complexo 9 mais J, 3 menos J. Então, fazendo esse cálculo na sua calculadora, resta ainda você multiplicar pelo módulo desse outro número complexo que já é um pouco mais complicado. Então, eis aí a importância de termos uma calculadora que resolva operações com complexos. Então, temos essa estrutura. Isso aqui seria, portanto, o módulo do VDS. E jogando na calculadora exatamente a expressão que eu acabei de escrever, você vai chegar num valor aproximado de 240,6657, isso aqui em volt. Ou seja, a alternativa é letra B, 240,6 volt. Bom, passando agora para uma questão dissertativa, temos um caso clássico, né, da correção do fator de potência. Então, ele te dá um circuito não muito complexo e pede o seguinte: calcule a capacitância C, que seria essa capacitância em paralelo com a impedância A, que compensa o fator de potência da instalação para FP indutivo, ou seja, 0,8 atrasado. Trata-se de um ângulo positivo. Bom, antes de mais nada, ele nos dá a frequência e a potência em A. Como nós temos a tensão associada ao A e a potência ativa, nós conseguimos encontrar a potência aparente de A por conta também desse fator de potência 0,6 atrasado ou indutivo. Bom, então vamos modelar a potência aparente do A. Ela vai ser a potência ativa do A mais J, potência reativa do A. Porém, a potência reativa ela pode ser reescrita em função da potência ativa. Ela nada mais é que a potência ativa multiplicado pela tangente. Como é indutivo ou atrasado, eu coloco um sinal de mais, cosseno a menos 1 do cosseno que ele me deu, 0,6. Então, temos o QA, porque temos o PA e temos a tangente desse arco cosseno. Então, você já definiu quem é o QA. Bom, então, o nosso Q desejado, ele nada mais vai ser que PA, que multiplica tangente do cosseno a menos 1
do 0,8. Vou enfatizar novamente que aqui é um sinal de mais associado a esse cosseno a menos 1, justamente porque também é indutivo ou atrasado. Nós temos o valor de PA e conseguimos calcular isso. O Q desejado, ele vai ser oriundo do QA anterior mais um QC, que é a influência do acoplamento do capacitor. Então, como você tem o QA, você consegue, em função do PA, você consegue isolar o QC, que vai ser, portanto, um PA, coloco em evidência, tangente do arco cosseno 0,8, menos, jogamos o QA para o outro lado e extraímos o segundo tangente do arco cosseno de 0,6. Maravilha! Agora devemos saber como relacionar tudo isso com a capacitância. Bom, a potência aparente de um capacitor ela vai ser dada pela tensão sobre ele fasorial multiplicada pela corrente conjugada fasorial. No nosso problema, o que nós temos, na verdade, é a tensão. Então, eu vou querer trabalhar com a tensão associada ao capacitor C. Se eu vou trabalhar com a tensão, eu preciso modificar o meu IC. E meu IC, portanto, ele vai ser o VC dividido pela impedância de C. Bom, se eu pegar o VC e multiplicar pelo seu conjugado, vou acabar obtendo o módulo ao quadrado. Então, VC ao quadrado. E ainda eu preciso dividir pela impedância de C, que nada mais é que menos J sobre ômega C. Então, isso aqui, na verdade, vai te dar J ômega C módulo do VC ao quadrado. Maravilha! E quem seria o QC, dado que o PAP só tem uma parte imaginária? Ah, e aqui ficou faltando um conjugado da impedância ZC. Então, se nós considerarmos o conjugado de J, é o menos J. Então, você vai ter menos com menos dá mais. E 1 sobre J vira menos J. Então, esse menos J deve aparecer. Claro, né? Porque o capacitor ele está para baixo em termos de contribuição da potência, lá no plano complexo. Então, devemos igualar o nosso QC a menos J a menos ômega C, VC ao quadrado. E aí, com isso, nós vamos conseguir isolar o valor de capacitância, né? Porque já temos quanto que vale QC. Então, perceba que é meramente uma questão de álgebra. Então, você vai pegar o PA, dividir pelo ômega, módulo de VC ao quadrado, e esse sinal de menos, ele vai basicamente trocar quem que é o minuendo e o subtraindo dessa expressão do par de parênteses. Colocamos o sinal de menos agora associado ao tangente do arco cosseno 0,8. Então, vamos fazer as contas, lembrando, né, que o PA vale 10 kg, a frequência vale 377, e, além disso, se você prestar bastante atenção, o módulo de VC é justamente toda essa seta. Então, se você somar 100 com 100, vai dar 200 volts. Então, temos tudo. O PA é 10 vezes 10 a terceira, 10 kg, ômega 377 rádio por segundo, e o VC ao quadrado vai ser 200 ao quadrado, ou seja, 40.000, ou 40 kV. E aqui você vai precisar realmente fazer as continhas trigonométricas na calculadora, então vejamos quanto isso dá. Isso vai nos dar um valor de capacitância igual a 386,83 microfarad. Então, se você colocar nesse acoplamento a capacitância de 387 aproximadamente microfarad, você vai ter a correção do fator de potência, em que ela é caracterizada por diminuir o ângulo, aumentando o cosseno, né? Então, de 0,6 nós fomos para um cosseno de alfa de 0,8. Bom, a próxima questão pede para nós determinarmos a corrente do fasor do capacitor de compensação. Bom, nós vimos que para um capacitor, a potência aparente dele vai ser justamente menos J ômega C módulo do VC ao quadrado. Nós temos todas essas informações, mas ao mesmo tempo nós podemos dizer que esse PAP vai ser um VC conjugado do IC. Então, fazendo o isolamento do IC, eu vou dividir todo mundo por VC, então você vai ter menos J ômega C, VC ao quadrado, dividido pelo fasor em si, VC. Como nós queremos o IC, fazemos o conjugado dos dois lados, e o conjugado de menos J é J. Então, você vai ter J ômega C. Esse VC ao quadrado dividido pelo VC vai dar simplesmente módulo de VC, já que a fase do VC é zero, de modo que esse fasor é um número simplesmente real. Então, o valor do IC é esse aqui, e é só realmente utilizar o valor que você encontrou de capacitância anteriormente. Então, vai ficar 377 vezes o valor anterior de capacitância, vezes o módulo da tensão VC, que é 200. Isso vai te dar 29,167 fase 90 graus. E é 90 graus por conta desse J, né? Isso em ampere. Então essa já seria a última, mais uma resposta do nosso problema. E por fim, agora ele fala qual é o valor
do novo capacitor, caso essa estrutura estivesse sendo mediada por um transformador. Então aqui a gente vai revisar aquele tópico de você refletir uma impedância do secundário lá no primário. Como nós fazemos isso, basta você multiplicar por um fator de R quadrado. Então, nós teríamos exatamente o mesmo circuito anteriormente. Então, você tem a carga A, nós teríamos então a capacitância lá do secundário refletida aqui no primário, e ela vai ser dada por R quadrado, a impedância associada a esse C é menos J ômega C. Então, basta realmente você fazer essa operação para obter a impedância refletida. E aqui temos as tensões de 100 fase 0 e 100 fase 0. Bom, isso deve ser igual à impedância da nossa capacitância lá do item A, ou seja, menos J sobre ômega C do item A. Então, queremos descobrir esse C, dado que, após a reflexão da impedância do capacitor aqui no primário, as impedâncias devem ser iguais. Então, vamos ficar que C é igual a R quadrado CA, sendo esse CA o valor que obtivemos no item A. Só que o R, ele dá como 1/5, então, e basta, portanto, dividir por 25, uma vez que o R vale 1/5. Então, nós tomamos o valor de capacitância anteriormente calculado e dividimos por 25. Bom, e fazendo os cálculos, você vai chegar à conclusão que isso resulta em 15,47 microfarad. Essa seria a resposta esperada. Bom, seguindo para mais um problema de potência, é um problema clássico em que ele te dá alguns parâmetros e pede para você, com base neles, calcular os demais parâmetros. Temos que preencher tanto o PAP, quanto as impedâncias e o módulo e fase de corrente, além, é claro, das potências ativa e reativa. Então, não custa nada relembrar que P serve de designação para a potência ativa e o Q reativa. Se temos um fator aqui de potência adiantado, significa que é menos o arco cosseno desse 0,6 que vai te dar o ângulo ali de defasagem. Bom, antes de mais nada, ele dá as tensões, tanto de A, quanto de B, quanto de C, porque C vai ser a soma das tensões fasoriais, 110 fase 0, 110 fase 0. Então, isso aqui pode ser traduzido como 220 fase 0, como sendo, então, o VC fasor. Ele também dá a frequência, que é 60 Hz, que é exatamente o ômega. E, bom, a primeira informação que ele nos dá é a potência ativa e o FP, ou seja, o fator de potência da carga B. Como que nós podemos descobrir o QB, ou seja, a potência reativa de B? Bom, o QB ele pode ser entendido como PB tangente do menos, justamente porque é adiantado, arco cosseno de 0,6. Então, como nós dispomos do valor de PB, dá para descobrir já o valor também de QB. Então, multiplicamos 5.000 pela tangente do negativo, cujo cosseno desse arco resulta em 0,6. Então, o nosso valor de potência reativa para B vai ser menos 6,666,7. E poderíamos escrever isso em vez de VAR, com base no K, ou seja, menos 6,67 kVar. Mas por hora vamos deixar como var mesmo. Então já podemos preencher essa parte. Bom, nós descobrimos então o QB e também sabemos da tensão sobre B. Significa que nós temos o PAP de B. Então, PAP de B, que é a potência aparente, vai ser o PB mais JQB. Então, para extrairmos o módulo PAP de B, basta fazer a raiz quadrada do PB ao quadrado mais QB ao quadrado. Como você já tem esses dois valores, é possível determinar, portanto, o PAP de B. Então, vamos fazer as contas. Bom, o resultado esperado para o módulo do PAP de B vai ser 8,333,3. E bom, além disso, é possível inclusive encontrar quem é a corrente do IB, agora que nós temos o PAP. Então, PAP de B vai ser o VB e B conjugado. Então, como você tem o VB e já descobrimos quem é o PAB, então o IB fasor vai ser PAPB dividido por VB asterisco. Então, basta realmente utilizar os valores que nós obtivemos. Então, PAP conjugado, você vai ficar com PB menos JQB. E aqui não vai fazer diferença fazer o conjugado de VB, porque ele é um número real. E aí, realmente, é só considerar o 110 um número real. Fazendo as contas, vamos chegar em 75,8 fase menos 53,13 graus. Então, essa seria a resposta para
o fasor do B. Bom, e como nós descobrimos tanto agora o PAP quanto a corrente, é possível descobrir o Z associado ao B. Então vamos utilizar essa equação aqui mesmo. E bom, fica mais fácil utilizarmos a tensão. Então você vai ter VB base ao quadrado dividido por Z conjugado B. Então o seu ZB vai ser o VB em módulo ao quadrado dividido por PAPB conjugado. Então vamos ter que fazer as contas. VB é 110 quadrado e o PAP-B conjugado, basta trocar o sinal ali do J. Bom, então o ZB fazendo as contas vai ficar igual a... Fazendo as continhas, você chega aqui, a impedância ZB vai ser 0,87 menos 1,16J. Então, mais uma parte da nossa tabela completada. E, bom, nós sabemos quanto que vale a tensão sobre o VC, né? Então, nós poderíamos pensar, como nós temos a impedância de C como sendo igual a 10 mais J10, nós conseguimos extrair quem já é a potência aparente em C. Então, esse PAP de C vai ser PC vezes o conjugado do fasor IC. Mas não temos o IC, temos a impedância. Então, vamos utilizar a impedância. E aqui, novamente, semelhante à forma anterior, ZC asterisco. Bom, como nós temos o ZC e o VC, porque o VC é 220 faz zero, fica fácil descobrir quem é o PAPC. Então, ele vai ser 220 ao quadrado, dividido por 10, 1 menos J. Justamente por conta do conjugado, a parte fica trocada de sinal. Bom, então, fazendo as contas, isso vai te dar 2.420 mais 2.420J. Esse, portanto, seria a potência ativa e a potência reativa são iguais. E já é possível determinar, inclusive, o P do C, que vai ser o 2.420, que é a projeção no eixo horizontal. Então, você vai fazer 2.420 dividido por o módulo de PAP. Só que o módulo de PAP, nesse caso, vai dar a raiz de 2 vezes 240. Porque você vai fazer quadrado desse mais quadrado desse. Aí vai ficar duas vezes o quadrado de 2.420. Então, você consegue isolar o 2.420 e deixar o raiz de 2 ali multiplicando. Ou seja, isso aqui é 1 sobre raiz de 2. E bom, esse fator de potência é aproximadamente 0,71 atrasado. Bom, e é atrasado justamente porque você tem uma influência indutiva aqui no seu eixo imaginário. Então, tem que ser atrasado só por isso. Bom, como você já tem o total desse 2.420, 5.000 e do PA, é possível descobrir já o valor do PA. Então, vai ser 10.000 menos 5.000 menos 2.420. E a potência ativa do A fazendo a conta de subtração vai te dar 2.580. E a reativa é bem parecida, é só somar todo mundo e descobrir o que está faltando para chegar no 7.500. Então, 7.500 mais 2.420 menos 3.666,7. Isso aqui vai te dar 3.253,3. E bom, como o valor foi positivo, significa que novamente você vai ter um FP atrasado para o A, e aí você precisa fazer 2.580 dividido pelo módulo, ou seja, dividido pela raiz quadrada do quadrado de 2.580 mais o quadrado de 3.253. Então, ficaríamos com 2.580 dividido por raiz quadrada de 2.580 ao quadrado mais 3.253,3 ao quadrado. Isso garante um FP de 0,62 atrasado. E bom, o FP aqui dessa última célula vai ser o 10.000 dividido pelo raiz quadrada do quadrado de cada um dos catetos. Isso dá um FP atrasado de 0,8 exatamente total. Sempre que sua parte imaginária for positiva, como nesse caso, você vai ter um FP de atraso. E se ela for negativa, um FP de adiantamento. Bom, então preenchemos toda essa tabela. Aí, na verdade, tem um pequeno erro no cálculo dessa potência reativa do A, porque ela vai ser dada por 7.500 mais 666,6,7 menos 2.420. E de fato, agora sim, isso vai te dar 11.746,7 e devemos recalcular o nosso FP. Vai ser o 2.580 dividido pela raiz quadrada do 2.580 ao quadrado mais 11.746,7 ao quadrado. Isso dá 0,21 como FP. Basta você dividir a potência ativa pelo módulo da potência aparente. Certo, agora sim, então, podemos calcular o módulo do PAP de A, que vai ser a raiz quadrada de 2.580 ao quadrado, mais 11.746,7 ao quadrado. Isso nos dá 12.026,7. E agora sim, o nosso valor está de acordo. Como nós temos a tensão sobre o A e
a potência aparente sobre ele também, conseguimos descobrir tanto a impedância quanto a corrente sobre A. Bom, então vamos fazer o cálculo aqui da corrente do IA da seguinte forma. Então, se tem o PAP do A, nós temos a tensão sobre A, porém não temos a corrente sobre ele, que é justamente o IA conjugado. Então, IA vai ser o PAP do A dividido pelo VA e tudo isso elevado ao quadrado. Bom, o nosso PAP ele já foi bem definido, porque é só você somar a parte real e imaginária do PAP. E claro, aqui na verdade não é um 2, é um asterisco. Então, esse aqui seria o PAP do A, colocando ainda o J. E o VA é simplesmente um número real mesmo, de 110 fase zero. Bom, então jogando na fórmula, você vai ter o IA igual a esse complexo, só que conjugado, dividido pelo 110. E o valor dessa operação vai ser 109,33 fase menos 77,6 graus. Então, deixando só uma casa decimal, temos aí a resposta do fazor de IA. E fazemos o mesmo para C. Então, devemos levar em consideração parte real e imaginária. Isso aqui seria justamente o PAPC. Portanto, o seu IC vai ser 2.420 menos J 2.420 dividido pela tensão aplicada, né, que é 220, fase zero. Considerando também já conjugado aplicado tanto no numerador quanto no denominador. Então, fazendo as continhas, 2.420 menos I, 2.420, tudo isso dividido por 220. Isso nos dá o fazor de IC igual a 15,6 fase menos 45 graus. E essa, portanto, seria a resposta da corrente IC. E agora só falta determinar mais duas células, que seriam a impedância do A, mas como nós temos a potência do A, podemos simplesmente utilizar a tensão, que é mais fácil, né? E fazer o conjugado do IA virar o conjugado de VA sobre o ZA. Então, isso implica que o nosso ZA vai ser igual a módulo de VA ao quadrado dividido pelo PAP do A asterisco. Então, o nosso ZA, fazendo as contas, né, o VA é simplesmente 110 e o PAP do A já está também bem definido. Claro que nós precisamos do conjugado, então fica um sinal de menos ali na parte complexa. Então, fazendo as contas, 110 ao quadrado, dividido por 2.580, menos 11.746,7. Isso nos dá uma impedância do tipo 0,22 mais 0,98J. Então, esse seria o valor do ZA. Então, para a potência, tudo gira em torno das relações constitutivas. Agora, qual é o valor do PAP total? Não é simplesmente só somar esses valores que a gente obteve. Nós vamos realmente precisar dessa coluna aqui para descobrir a contribuição das parcelas reais e imaginárias de cada um dos componentes. Então, a potência aparente total, ela vai ser a soma de todo mundo, ou seja, 10.000 mais J, 7.500. E aí fazemos então a raiz quadrada de 10.000 ao quadrado mais 7.500 ao quadrado. Bom, fazendo na calculadora novamente, vamos ter 10.000 ao quadrado mais 7.500 ao quadrado. Isso nos dá 12.500 VA. Então tem que tomar cuidado porque não é simplesmente a soma, né, das células dessa coluna aqui do total. Você tem que realmente obter a parte imaginária e a parte real total para não correr risco. Então, essa seria a nossa tabela completa. Depois ele ainda faz a clássica pergunta, né? Deseja-se corrigir o fator de potência para 0,95 atrasado, ou seja, o nosso Q desejado, ele vai ser a parte real da potência total anterior, tangente do mais, porque é atrasado, cosseno a menos 1 de 0,95. Porém, esse Q desejado, ele é fruto do QC mais o Q anterior total. E bom, nós temos o valor de Q anteriormente calculado, total vale justamente 7.500. Então, o nosso QC vai ser P tangente desse arco cosseno menos Q. Só que o QC nada mais é que menos ômega C módulo do VC fazor ao quadrado. Então, finalmente podemos dizer que C, de forma algébrica, vai ser 1 sobre ômega módulo de VC ao quadrado, só que ainda devemos nos livrar do sinal de menos, né? Então, esse seria o cálculo que vai responder esse item B. Então, e na verdade, ele não fala do ômega, né? Ele dá a frequência F. Só que ômega relaciona-se com F dessa forma, como 2πf. Então, é esse valor que devemos colocar ali na fórmula e não simplesmente ômega, né? Já que foi fornecida a frequência em Hertz. E fazendo os cálculos,
substituindo o P pelo valor que consta na tabela da potência ativa, 10.000, e o Q como sendo 7.500, fazendo todos os cálculos, você vai chegar que C é igual a 230,9. E novamente, dessa vez eu fui mais rápido, né? QC, ele é menos ômega C VC do módulo ao quadrado. E aí você só se lembra que o ômega é 2πf e dos valores anteriormente calculados, P e Q. Bom, com isso chegamos ao fim dessa bateria de exercícios e espero que tenha ajudado.